Você teria coragem de passar uma noite inteira em um lugar cercado por centenas de bonecas velhas, mutiladas, penduradas em árvores, olhando fixamente para você como se estivessem vivas? Pois é, no coração do México existe um lugar assim. Um lugar que mistura tragédia, superstição e mistério e que se tornou uma das atrações mais sombrias do mundo. A Ilha das Bonecas. Mas antes de entrarmos nesse universo macabro, já deixa o seu like e se inscreve no canal Lugares Demais. Aqui a gente explora os cantos mais estranhos, assustadores e curiosos do planeta. E me diz aí nos comentários, você teria coragem de visitar esse lugar sozinho? Nossa viagem começa em Xochimilco, uma região ao sul da cidade do México, famosa por seus canais e ilhas flutuantes, herança da antiga civilização asteca. No meio dessas águas tranquilas, existe uma pequena ilha que, até meados do século XX, não tinha nada de especial. Era apenas um pedaço de terra isolado, silencioso, coberto por árvores. Foi nesse cenário que apareceu a figura central dessa história, Dom Julián Santana Barrera. Ele era um homem simples, um ermitão que, cansado da vida urbana, decidiu se isolar e viver em paz naquela ilha. Só que a paz dele não duraria muito. A lenda conta que, pouco tempo depois de se mudar, Julián encontrou o corpo de uma menina que havia se afogado nos canais de Xochimilco. Ao lado dela, boiava uma boneca. E aqui começa o mistério. Julián, abalado com a tragédia, pegou a boneca e a pendurou em uma árvore como uma espécie de oferenda para a alma da criança. Talvez fosse uma forma de homenageá-la, ou quem sabe uma tentativa de apaziguar o espírito da menina. Mas seja qual for a explicação, o gesto marcou o início de uma tradição macabra que transformaria aquela ilha para sempre. Depois desse primeiro ato, algo mudou na mente de Julián. Ele começou a acreditar que o espírito da menina assombrava a ilha. Dizia ouvir choros, passos e até sussurros. Imagina você sozinho em uma ilha isolada e no meio da noite ouvir o choro de uma criança? Seria suficiente para qualquer um enlouquecer. Para afastar o espírito, ou quem sabe para agradá-lo, Julián começou a recolher bonecas velhas. Algumas ele encontrava boiando nos canais, outras eram doadas por vizinhos ou visitantes. Com o tempo, ele pendurou centenas delas nas árvores, cercas e cabanas da ilha. Só que tem um detalhe importante: as bonecas não eram bonitas, limpinhas, novas. Eram brinquedos quebrados, com olhos faltando, cabeças arrancadas, corpos manchados pelo tempo. Isso deu ao lugar uma aparência cada vez mais assustadora, quase como um cenário de filme de terror. E aí fica a pergunta: Julián estava tentando afastar os espíritos ou estava sem perceber criando um santuário para eles? Com o passar dos anos, a Ilha das Bonecas deixou de ser apenas um retiro espiritual e passou a ser uma verdadeira coleção de horrores. Bonecas sem braços, sem pernas, rostos desfigurados, cabelos emaranhados. E, para piorar, a umidade da região fazia com que os brinquedos se deteriorassem ainda mais rápido. Visitantes que, de vez em quando, chegavam até lá pelos canais, ficavam horrorizados. Diziam que os olhos das bonecas os seguiam, que algumas mexiam a cabeça, que outras até murmuravam palavras incompreensíveis. Seria a imaginação alimentada pelo medo? Ou havia realmente algo de sobrenatural acontecendo? Julián, no entanto, parecia cada vez mais convencido que estava fazendo certo. Ele afirmava que as bonecas ganhavam vida à noite, que serviam de guardiãs da ilha, protegendo-a de forças malignas. Essa obsessão moldou sua vida até o fim. Por muitos anos, a Ilha das Bonecas foi apenas um segredo sombrio de Xochimilco, conhecido apenas por moradores e alguns curiosos. Mas com o tempo, histórias começaram a circular e turistas aventureiras passaram a buscar o lugar. A visão das bonecas mutiladas espalhadas pela ilha era tão perturbadora que rapidamente ganhou fama de um dos lugares mais assustadores do México. A ilha deixou de ser só a excentricidade de um homem solitário e passou a ser um destino de mistério. Reportagens, documentários e programas de televisão transformaram Dom Julián em uma espécie de guardião das almas ou em um excêntrico que havia perdido a sanidade. E aqui vai uma provocação. Até que ponto a fé, a superstição ou mesmo o medo podem levar alguém a transformar sua vida em um ritual eterno? E essa foi apenas a primeira parte da nossa jornada pela Ilha das Bonecas. Ainda temos muito a explorar.
a morte enigmática de Dom Julián, os relatos sobrenaturais mais perturbadores e como esse pequeno pedaço de terra se tornou um ícone mundial do terror. Mas antes de continuar, quero saber, você acredita que Julián realmente via espíritos na ilha ou tudo não passava de fruto da solidão? Escreve aí nos comentários, porque a sua opinião pode render uma boa discussão. Na primeira parte da nossa jornada, vimos como um homem solitário, Dom Julián Santana Barreira, transformou um pedaço de terra isolado em um dos lugares mais bizarros do México. Mas se você acha que a história termina apenas com ele pendurando bonecas velhas em árvores, tá muito enganado. O verdadeiro mistério começa justamente com o final da vida de Julián. Depois de décadas vivendo na ilha, cuidando de suas bonecas e alimentando o culto sombrio à memória da menina afogada, Julián morreu em 2001. E aqui está a parte mais assustadora. O corpo dele foi encontrado afogado no mesmo canal onde, segundo a lenda, a menina havia morrido décadas antes. Coincidência? Destino? Castigo? Alguns dizem que o espírito da menina finalmente o levou. Outros acreditam que, após tantos anos de isolamento e obsessão, ele simplesmente perdeu as forças e caiu na água. Mas a semelhança entre as duas mortes alimentou ainda mais a aura sobrenatural da ilha. Agora, imagina só, o homem que passou a vida inteira tentando apaziguar uma alma perdida, termina justamente do mesmo jeito que ela. Isso parece roteiro de filme de terror, mas aconteceu de verdade. Com a morte de Dom Julián, a ilha poderia ter voltado ao esquecimento, mas aconteceu o contrário. Sua morte trágica foi como gasolina jogada no fogo da lenda. O lugar passou a atrair cada vez mais curiosos, turistas e caçadores de mistérios. As bonecas, que antes eram apenas um capricho de um homem solitário, agora pareciam guardiãs de um segredo maior. Visitantes afirmam que, ao anoitecer, algumas bonecas mexem os olhos, viram a cabeça ou até sussurram. E aí eu te pergunto, se você estivesse andando pela ilha, cercado por centenas de bonecas deterioradas, com o vento balançando os galhos e fazendo ranger os plásticos velhos, você não teria a sensação de estar sendo observado? Muitos turistas contam que ouviram passos atrás deles, como se alguém os seguisse. Outros afirmam ter visto bonecas mexendo os braços sozinhas. Há até quem diga que escutou choros de criança ecoando pelos canais. E claro, sempre tem aquele corajoso que diz: "Ah, é tudo bobagem, imaginação." Mas basta passar algumas horas por lá com a escuridão caindo para perceber que até os mais céticos começam a suar frio. E o mais interessante, alguns visitantes relatam sentir uma energia estranha, como se a ilha tivesse uma força própria, pesada, que te observa e te envolve. Será sugestão coletiva? Ou será que de fato aquelas bonecas absorveram algo além do plástico e da poeira? A morte de Julián e os relatos de visitantes chamaram a atenção da mídia. Em pouco tempo, programas de TV, documentários e canais de investigação paranormal começaram a visitar o local. Cada vez que alguém gravava um vídeo ou fazia uma reportagem, a fama da ilha só crescia. Hoje, a Ilha das Bonecas é um dos destinos turísticos mais macabros no México. Barqueiros de Xochimilco oferecem passeios até lá, e os visitantes vão em busca de adrenalina, de uma boa foto perturbadora ou até de uma experiência sobrenatural. Mas existe um dilema curioso. Será que Dom Julián gostaria disso? Ele, que parecia viver num ritual pessoal, tentando apaziguar espíritos, talvez nunca imaginasse que sua ilha viraria ponto turístico. Ou será que, no fundo, esse era o destino inevitável de um lugar tão carregado de mistério? Agora, pensa comigo. Julián passou quase 50 anos pendurando bonecas para agradar uma alma. E morreu exatamente como a menina que ele tentou homenagear. Você acredita em destino? Ou acha que foi apenas uma cruel ironia do acaso? Deixe aí nos comentários a sua opinião, porque esse é o tipo de mistério que nunca terá uma resposta definitiva. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nos detalhes sobrenaturais que envolvem a ilha. Quais os relatos mais bizarros já registrados por visitantes? Por que as bonecas causam tanto medo nas pessoas? E como um brinquedo inocente pode se transformar num símbolo do terror? Fica com a gente, porque ainda tem muito mais dessa história para arrepiar até os mais céticos.
E claro, não esquece, se inscreve no canal Lugares Demais, ativa o sininho e deixa o seu like para não perder nenhum dos próximos mistérios que a gente vai explorar por aqui. Até aqui, já vimos como a Ilha das Bonecas nasceu da obsessão de Dom Julián Santana e como sua morte misteriosa só reforçou a lenda. Mas, afinal, o que faz desse lugar um dos mais aterrorizantes do mundo? É apenas o visual perturbador das bonecas mutiladas? Ou há algo mais sombrio acontecendo por trás delas? Com o aumento do turismo, vieram também os relatos. E não são poucos. Visitantes dizem que, ao andar entre as árvores da ilha, sentem que estão sendo observados de todos os lados. Há quem jure que algumas bonecas mexem os olhos de um lado para o outro, acompanhando cada movimento. Outras parecem sorrir de forma diferente dependendo do ângulo em que você olha. Um dos testemunhos mais assustadores é de turistas que afirmam ter ouvido risadinhas infantis vindas de dentro da mata, mesmo quando estavam sozinhos. Já pensou? Você e um barqueiro no meio do nada e de repente uma gargalhinha infantil ecoa ao seu lado? Há também guias locais que juram que bonecas caem das árvores como se alguém as tivesse empurrado, ou que mudam de posição da noite para o dia. Será coincidência? Ou o vento estaria realmente brincando de poltergeist? E tem mais. Alguns dizem que ao tirar fotos, captaram silhuetas estranhas no fundo, figuras humanas que não estavam lá. Outros relatam vozes femininas chamando pelo nome de pessoas do grupo. Agora, a questão é, isso tudo é fenômeno sobrenatural ou apenas a imaginação humana em ação? Mas por que bonecas especificamente geram tanto medo? Afinal, são brinquedos infantis, símbolos de inocência, certo? Bem, nem tanto. Psicólogos explicam que o medo vem do chamado Vale da Estranheza. Quando algo é quase humano, mas não completamente, causa desconforto. As bonecas, com seus olhos fixos e expressões congeladas, parecem humanas o suficiente para nos enganar. Mas tem algo errado, artificial, que desperta nosso instinto de alerta. Agora, adicione a isso bonecas velhas, quebradas, cobertas de sujeira, sem olhos ou com membros arrancados. É praticamente o pacote completo para o cérebro humano entrar em modo de pânico. E claro, o México tem uma forte tradição de espiritualidade e respeito pelos mortos. Então, para os moradores locais, a ideia de que bonecas poderiam ser receptáculos para espíritos não soa tão absurda quanto para alguns de nós. A partir dos anos 2000, a Ilha das Bonecas deixou de ser apenas uma curiosidade local e virou um fenômeno mundial. Programas de investigação paranormal, como o Ghost Adventures, gravaram episódios lá e juraram ter captado vozes e movimentos inexplicáveis. Documentários independentes e até canais de YouTube especializados em terror ajudaram a espalhar o mito. Além disso, a ilha inspirou filmes de terror e aparece em listas dos lugares mais assustadores do mundo. Hoje, não é apenas um ponto turístico físico, mas também um ícone cultural do terror. E o mais curioso, mesmo quem nunca foi até lá, já conhece a fama. A simples menção ao nome Ilha das Bonecas já desperta arrepios. É quase como se a lenda tivesse vida própria, alimentada pelo imaginário coletivo. Agora, pensa comigo. Será que o medo que sentimos não está menos nas bonecas e mais em nós mesmos? No fundo, as bonecas são só plástico e pano velho. Mas é a nossa mente que projeta nelas tudo aquilo que tememos: a morte, o sobrenatural, o desconhecido. E aqui vai a pergunta para você responder nos comentários. Você acredita que as bonecas da ilha podem estar possuídas? Ou que todo o mistério não passa de uma ilusão psicológica coletiva? Porque se for só ilusão, como explicar os relatos tão consistentes de pessoas diferentes, em épocas diferentes, descrevendo sensações quase idênticas? Estamos chegando perto do clímax da nossa jornada. Na última parte, vamos revelar o impacto final da Ilha das Bonecas, como ela se tornou o símbolo máximo do terror mexicano, quais reflexões sua história deixa para a humanidade e, claro, responder a pergunta que não quer calar:
o que realmente faz da ilha um lugar tão perturbador. E não se esquece, já deixa o seu like e se inscreve no Lugares Demais, porque só aqui você encontra os mistérios mais estranhos e arrepiantes do planeta. Você já parou para pensar por que procuramos o medo? Por que lugares como a Ilha das Bonecas atraem milhares de visitantes todos os anos, mesmo sendo cenários de puro terror? Será que existe algo em nós que gosta de brincar com o sobrenatural? Ou será que é o sobrenatural que gosta de brincar conosco? Hoje, vamos encerrar nossa jornada pela Ilha das Bonecas, revelando como este pequeno pedaço de terra se tornou um dos ícones do medo no mundo. Mas antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no Lugares Demais e ativa o sininho, porque sempre trazemos histórias que vão mexer com sua mente. Agora sim, vamos para o desfecho dessa lenda. A essa altura, a Ilha das Bonecas já não é apenas uma ilha em Xochimilco. Ela virou símbolo, uma marca registrada do lado sombrio da cultura mexicana, assim como o Dia de los Muertos celebra a vida após a morte. Só que aqui não há festa colorida, caveiras sorridentes ou altares enfeitados. Na ilha, a morte é fria, silenciosa e expressa nos olhos vazios de bonecas mutiladas. Hoje, barqueiros levam turistas até lá em longos passeios pelos canais. Alguns vão apenas para tirar fotos e postar nas redes sociais. Outros buscam adrenalina, aquela sensação de medo que dá calafrios na espinha. E claro, sempre existem os curiosos que acreditam que podem sentir ou até ver as almas que rondam o lugar. O curioso é que a Ilha das Bonecas vai além do terror turístico. Ela revela reflexões profundas. A primeira delas é: até onde a solidão e a obsessão podem levar alguém? Dom Juliano acreditava estar fazendo algo sagrado, quase religioso. Para ele, cada boneca era uma oferenda, uma proteção, um escudo contra forças invisíveis. Mas para o mundo externo, ele parecia um homem perturbado, consumido por superstições. E aí fica o dilema. Será que ele era apenas um louco excêntrico? Ou será que ele sabia de algo que nós, cegos pelo ceticismo, preferimos ignorar? No fundo, a ilha nos mostra como o medo é universal. Não importa se você acredita em fantasmas ou não, estar cercado por bonecas deterioradas em um ambiente úmido, silencioso e carregado de histórias trágicas é suficiente para que qualquer mente humana comece a criar fantasmas. E é isso que torna a ilha tão fascinante. Ela não depende de provas científicas para assustar. O simples visual já faz nosso cérebro trabalhar contra nós. Ela mexe com aquilo que temos de mais profundo: o medo da morte, o medo do inexplicável e, principalmente, o medo de estar sozinho. Então, eu te pergunto, a Ilha das Bonecas é realmente assombrada? Ou o verdadeiro fantasma está dentro de cada visitante, nascido do medo, da imaginação e da solidão? Será que Julián foi um mártir espiritual tentando acalmar almas perdidas? Ou apenas mais uma vítima do poder que nossas próprias crenças têm sobre nós? E você? Teria coragem de passar uma noite sozinho nessa ilha, cercado por centenas de bonecas com olhos de vidro e sorrisos quebrados? Ou preferiria ver de longe, pela tela, em segurança? Escreve aí nos comentários. Você encararia ou correria na primeira oportunidade? Seja qual for a resposta, a verdade é que a Ilha das Bonecas continuará sendo um dos lugares mais misteriosos e assustadores do planeta. Um lembrete perturbador de que o medo é tão parte da nossa vida quanto a própria esperança. E olha, talvez esse seja o maior segredo da ilha. Não são as bonecas que nos assustam, somos nós mesmos, refletidos nelas. E aí? Curtiu conhecer a história completa da Ilha das Bonecas? Então já sabe, se inscreve no Lugares Demais, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com aquele amigo corajoso ou medroso que precisa conhecer essa história.
porque aqui no canal a gente sempre vai em busca dos lugares mais estranhos, misteriosos e, claro, aterrorizantes do mundo. Até o próximo mistério.